Mas eu não vou falar nada não, pode ficar tranquilo. Não vou comentar sobre nada, né? Dá pra entender muito bem. Mas, família vascaína, um vídeo rápido aqui no nosso canal para falar de dois nomes. O primeiro, Vitor Sá, né, uma resenha que a gente já está comentando aqui há algum tempo, inclusive coloquei aqui um corte no canal um outro dia, do próprio Vitor Sá falando da negociação que ele teve com o Vasco no início do ano e deixou as portas abertas para um acerto, né, nessa janela, porque ele tem vontade de voltar a jogar no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né, por causa do filho dele. Então a gente tem aqui mais algumas informações, até envolvendo São Paulo, família vascaína. E um outro nome, né, surgiu agora há pouco, informação do Jorge Nicola, que é o atacante Ronald. Eu até consegui aqui alguns lances do Ronald, gols, dribles, né, pra gente reagir aqui juntos para trocar uma ideia sobre esse atleta. Eu acho bem possível, né, porque tem alguns clubes no Brasil sondando a situação desse jogador, o Corinthians é um. Então, assim, se você pegar como exemplo alguns jogadores, né, como Biel, Elinho, eu não vou lembrar aqui de outros, mas, né, o Galo tá tentando, o Corinthians, São Paulo, Elinho da mesma forma. Então, assim, eu acho que os scouts aí do Corinthians, né, do Vasco, do Atlético, do São Paulo, acabam rodando aí esses nomes, né, tem também empresários e tudo mais. Eu não achei tão interessante assim não, mas eu quero passar aqui os lances para você deixar a sua opinião aí nos comentários. Cara, tá difícil, mano, tá difícil. Tô sendo sincero para vocês, eu estou mal, tô para baixo. O que tá acontecendo? Ai, família, mas antes, aquela moral aqui para o Thiagão, se não for inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada também para fortalecer o nosso canal. Família, como eu disse, repercutindo aqui, você vai entender, não é loucura da minha cabeça, não é Lloyd Augusto, não. Tá aí, ó, a informação do Vene Casagrande. Krasnodar, da Rússia, sinalizou com cerca de 8 milhões de euros, 50 milhões, por Lucas Ferreira, mas São Paulo recusou. Dono de 80% dos direitos econômicos do atacante, de 19 anos, o tricolor espera uma venda acima dos 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões, né? O Vene Casagrande destacou aqui essa informação, mas a informação tá aqui, o crédito, né, é do GE. Família, por que eu tô falando desse atleta e do São Paulo? Porque o Krasnodar é o time que o Vitor Sá joga. Então, nesse momento, eu entendo que a chegada de um atacante que faz a mesma função, né, do Vitor Sá, apesar da idade, né, um jovem jogador de 19 anos, de repente o Krasnodar vai aumentar a proposta para contar com esse atleta e aí ajuda, né, na liberação ou num acordo que o Vasco possa vir a ter aí com o Krasnodar, porque já tem um jogador da função no elenco. Vale lembrar que no início do ano, né, o Krasnodar não quis liberar o jogador, Vitor Sá, né, ele queria jogar no Vasco já no início do ano, mas o Krasnodar estava brigando pelo título, então não liberou o atleta. Então é importante, entendo eu, né, um jogador da função, contratar, reforçar o elenco, ter opções para que o Vitor Sá possa ter mais tranquilidade para negociar com o time russo, o Vasco também acertar com esse jogador. E aí eu pego aqui o gancho, né, da informação do Matheus Gilbert, está aí, ó. O Vasco realmente tem interesse e negocia a contratação do atacante Vitor Sá, do Krasnodar. Não é uma negociação simples, já que o atacante acabou de ser campeão russo, mas o negócio tem avançado. Ele complementa aqui, né, que a informação inicial foi do Carlos Berbet e também confirmada pelo canal Detetives Vascaínos, família. Como eu disse, né, eu coloquei aqui no canal o corte da entrevista dele lá no Lance, ele falando que o Vasco tentou realmente no início do ano e, né, ele tem a ideia sim de voltar a jogar no futebol brasileiro. Família, é um atleta, né, é até repetitivo, né, o Vasco tá sem assunto também, tá complicado, família. Mas eu venho falando pra galera que tá chegando aqui agora, no canal Vasco em Família, assim, o que eu acho do Vitor Sá. Um bom nome, tá? Um bom nome pra reforçar o Vasco. Acho que ele tem as características que o Vasco sente falta hoje, né? Tem o Lloyd ali, mas, né, o Lloyd é 22 purinho, na essência. Então o Vitor Sá, eu acho que é um jogador mais pronto, que passa mais confiança, não é nenhum craque, não vai resolver os nossos problemas, mas vai dar uma opção diferente ali pro Fernando Diniz, porque é um atacante de mais força, de mais velocidade, de o Felipe Coutinho, por exemplo, dar aquela bola em profundidade no ponto futuro e ele ganhar na velocidade, ele é mais rápido, ele é mais forte fisicamente, por exemplo, o Nuno, que é mais técnico que ele. O Nuno tem até uma boa velocidade, tô falando que ele é mole não, mas o Vitor Sá é um ponta, né, um jogador que realmente vai atacar o espaço, é aquele cara que no 1 contra 1 ali no terço final do campo vai dar o tapa, vai fazer o cruzamento, acho que vai ser um bom jogador ali
para ser mais uma opção para o Pablo Verratti. Aí até pegando um gancho do parceiro meu lá do grupo de membros, né, meu xará, o Thiagão, ele falou, poxa, a torcida do Vasco fica pedindo, né, um ponta titular, eu inclusive, com status de titular, mas, cara, não tem que ter esse debate. Ah, vai barrar o Nuno? Vai barrar o Ryan ficando, é claro. Não, é você ganhar uma boa opção, uma opção confiável, né? Sempre puxo aqui a resenha do jogo contra o Independiente Del Valle, né, por ser na altitude, por eles terem um time físico, mas, sabe, serve para qualquer outro jogo, sei lá, fora de casa, que o Vasco tá sofrendo, não tá conseguindo ficar com a bola, esse jogo, né, de aproximação que o Vasco tem. Então você tem um jogador ali para mudar a forma de jogar, esse jogador que vai atacar mais o espaço, que não é tão técnico como o Nuno para triangular, mas é mais forte, mais rápido, né? Então acho que é importante a chegada desse atleta e eu gosto muito do nome do Vitor Sá. Inclusive falo aqui com vocês, né, entre Biel e Vitor Sá, eu prefiro o Vitor Sá, família. Outro ponto que eu já destaquei aqui com vocês foi a própria torcida, né, do Botafogo. Eu vi uma página com bastante seguidores repercutindo a situação do Vitor Sá, que ele quer voltar a jogar no Brasil, e fui logo nos comentários. E tá lá, galera, bom jogador, gostaria de volta, ele é melhor que tal jogador que tá no atual elenco. Não, poxa, pode trazer com os olhos fechados, sabe? Então eu acho que é um jogador interessante pro Vasco contar. Espero que o Vasco consiga acertar com esse atleta, família. E aí, né, o outro nome que a gente vai comentar aqui, vou mostrar aí pra vocês. Vamos lá, ó. É do atacante Ronald. Informação do Jorge Nicola, um atacante de 24 anos, atualmente, né, tá jogando no Swansea City, da segunda divisão, né, da Inglaterra, e o Vasco, Corinthians, né, América do México também tá aqui. André Jardine, né, atual treinador do América do México, teria indicado aí o jogador. Valor está aqui 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais, mas o papo que eu vi também em alguns canais, né, de torcedores, jornalistas do Corinthians, é que o Corinthians está tentando essa contratação por empréstimo, né? Então vamos ver como é que vai ficar aí, mas com certeza o Vasco também deve ter sondado aqui esse atleta, porque você acaba que tem que atacar em várias frentes, né, família? É o Biel, é o Vitor Sá, é o Ronald, é o Elinho, né, para tentar trazer pelo menos um, né? Eu entendo que é dessa forma. E aí, destacando aqui, algumas estatísticas, né? Número de jogos do jogador, tá aí, 24 anos, 1,77 m, ponta direita, lá no Swansea City, jogou na temporada 49 jogos, 3 gols e 7 assistências, né, família? Vale lembrar que é um jogador de lado, titular absoluto do Swansea. Eu agora não sei a pronúncia, Swansea, eu acho que é Swansea, né? Em 46 jogos, 43 como titular, tá aí, gosta de jogar mais pela ponta direita. Cara, assim, o Vitor Sá, eu lembro dele mais pelo lado esquerdo. Eu lembro mais ele jogando por aqui, no lado do Nuno. E pelo lado direito, quem sempre entra por ali é o Adson, né? O próprio Garré, que já jogou ali com o Carille. Então, pelo lado direito aqui, até acho que o Lodge, ele fala que pode fazer os dois lados, né? Mas nesse momento tá fazendo um. Então, não sei se o Vasco também busca um atacante pelo lado direito, de lado, né? Com esse perfil de velocidade, de força física. Não sei, mas lá no Swansea vem jogando dessa forma, mais pelo lado direito. Clubes na carreira, destacando aqui, né, que fez a sua base no Atlético Goianiense, passou pelo Guarani, inclusive no Campeonato Paulista, né, ele bateu um pênalti contra o Cássio, né, meio que cavando, né, fez o gol, aí eu não me recordo se o Guarani passou. Mas aí passou também aqui por Portugal, Estrela Amadora, até voltar aqui pro Brasil, Grêmio, Anápolis, e chegou lá no Swansea. É isso, família, eu vou passar aqui, né, só para destacar também que eu acho interessante, vamos lá, ó, tempo de contrato, ele tem contrato com o time inglês até o meio de 2027, e vale destacar também, né, a classificação do Swansea na segunda divisão da Inglaterra. Ficou na 11ª colocação, jogador titular absoluto na 11ª colocação aí do time inglês. Se você tá com alguma paciência de acompanhar o Ronald, chega aí, vamos assistir aqui os lances desse jogador. Tá aí, família, alguns lances, né, do Ronald, tá aí, ó, um belo gol, né, dominou e um voleio ali, um sem pulo. Ronald, é isso aí, um atacante de lado, vamos ver aqui se dá pra gente entender um pouco mais se é um jogador de força física, né, se tem velocidade. Tá aí, ó, foi oportunista ali, marcou mais um gol. É difícil, né, família, achar assim pontas com um alto número de gols, né? Quando você tem esse ponta que faz muitos gols, né? É caro, né? Ele é bem mais caro. Que não é o caso do Ronald, que na segunda divisão da Inglaterra não fez tantos gols. Mas tá aí, ó, uma boa ultrapassagem ali, vem em velocidade, chapou, deitou o corpo, caixa.
Aqui, ó, uma jogada de velocidade, faz o cruzamento, gol, estilo. Aí ia casar com o Verratti essa jogada aí, né, família? Tá aqui, ó, chapelou lá, arrancou, não desistiu da jogada, falta nele. Aqui também, ó lá, habilidoso, vai dentro, agora vai. Ó, jogada de ponta, né? Uma boa jogada de ponta ali. O Ryan vem fazendo isso, né? Hoje no atual elenco do Vasco. Mas quando o Ryan. Ali, uma bela jogada, né? Golaço. Mas quando o Ryan assim, tiver que ser poupado, é, ou suspenso, sei lá, o Vasco não tem um outro perfil, né, assim, tipo o Ryan, né? Porque o Adson é mais construtor, sinceramente, cara, eu tô na dúvida assim, se o Adson ele vai conseguir vingar, né, família? Não tá conseguindo entrar no ritmo ali, não passa aquela confiança, né? Até física, não é técnica, é física. Boas jogadas dele, né, família? Boas jogadas. Dá pra ver que é um ponta, né? É, um ponta assim, com velocidade e tudo mais. E eu sei que o momento, né, da Copa do Mundo tá quebrando algumas ideias aí, mas é um campeonato rápido, né? A Championship lá é bastante física. Então, assim, ele tá mostrando aqui potencial em alguns lances. É, mas você que tá pensando assim, ah, Thiago, pelo amor de Deus, segunda divisão não é melhor do que a Série A, não. Eu concordo com você, pô. Entendeu? O outro ponto, assim, em relação ao Ronald, vale destacar, né, família? O Corinthians está tentando a contratação dele. Mas é um cara que não passou, né, na Série A. Ele não passou na Série A aqui pelo Brasil. Jogou no Guarani, né, o clube mais conhecido, né, que ele passou aqui no Brasil. Assim, boas jogadas, mas, sinceramente, cara, não me passou tanta confiança não, família. Sei vocês. Vocês gostaram aí dos lances do Ronald. Ó, boa jogada. Aí não, estou tipo eu. Ele tá mostrando uma boa condição física, né? Tá com uma idade boa, arrancou aqui, ó, ia arrancar, mas o zagueirão faz a falta ali. Ele tá mostrando uma boa condição física, né? Mas é complicado, né, família vascaína. Vascaína, falei certo, né? A gente entende a situação financeira do clube, né? Eu acho que o Vasco só contaria com o Ronald por empréstimo. E também acho que o Swansea não vai facilitar, né, a vinda dele, até porque é um jogador que foi titular por lá. A não ser que a ideia é vender esse jogador para comprar, contratar um jogador com mais potencial para ajudar o Swansea, né, a conquistar o acesso no próximo ano, na próxima temporada. Eu não gostei muito, não. É isso. Eu fico com. Por enquanto, a minha opinião é essa. De todos os pontos que foram, né, comentados, cogitados até o momento, eu prefiro o Vitor Sá, família. Quero saber a opinião de vocês. Fui!